Na FISC, as crianças veem o inglês ganhar vida num passe de mágica. Ainda mais agora que a Angel se juntou à turma. Traga as crianças para conhecerem esses amigos e aproveite a super promoção. FISC, a magia de aprender inglês. Você já parou para pensar em como o nosso corpo ele fica propício para receber algum tipo de doença em épocas de tempos chuvosos? Nessa época do ano, muitas pessoas contraem gripe, hepatite A e leptospirose, entre outras doenças relacionadas ao clima. Isso acontece porque ficamos mais propensos à contaminação com determinados vírus em decorrência da baixa imunidade. Além disso, a falta de planejamento e controle urbano cria um cenário perfeito para o acúmulo de lixo, consequentemente, alagamentos que desenvolvem outras doenças mais graves, como dengue, leptospirose, diarreias agudas, hepatite, entre outras doenças. Assim que surge o período de chuva aliviando o calor, hospitais enchem de pacientes apresentando sintomas dessas e outras doenças. O controle do governo é muito importante para que isso não aconteça. Entretanto, podemos tentar nos resguardar desse tipo de situação. Quando falamos de tempo chuvoso, os alagamentos são uma realidade muito comum em determinadas cidades. São causados geralmente pelo acúmulo de lixo nas saídas de esgoto, a falta de outras práticas de escoamento e um bom sistema de saneamento básico. Esse tipo de água se torna uma grande massa volumosa de lama originada pela mistura de enxurrada, terra e esgoto. Acontece que nesse último vive uma infinidade de insetos e roedores como ratos. A urina do animal, quando contaminada com a bactéria Leptospira, é o risco aos seres humanos. A leptospirose é uma doença comum em todo o mundo e pode acontecer nos animais domésticos, de produção ou silvestres, e que podem se tornar fonte de infecção também para humanos. Cães e gatos podem se infectar por leptospirose e por isso são considerados excretores e reservatórios subclínicos, pois mesmo aparentemente saudáveis, podem carregar leptospiras e eliminá-las no ambiente, facilitando assim a transmissão a outras espécies. Os cães e gatos podem se infectar pelo contato direto com outros animais domésticos ou ratos que urinam nas áreas comuns. Segundo Genovese, cães e gatos que vivem nas periferias dos centros urbanos, onde existe precariedade de infraestrutura e saneamento, constituem particularmente uma população de risco. Os roedores, em geral, comportam-se como reservatórios permanentes de vários tipos de leptospira. Isso faz com que os ambientes por onde circulam tais animais estejam constantemente contaminados. Em consequência disso, os ratos constituem uma fonte perene de infecção, tanto para outros animais quanto para o homem. Sintomas: o paciente com leptospirose pode apresentar febre, uma atitude deprimida, perda do apetite, sangue na urina e icterícia, que é aquela coloração amarelada das mucosas e também da pele. Após algum tempo, o paciente com leptospirose pode evoluir para um quadro de insuficiência renal e os sintomas podem evoluir para vômitos, diarreia com sangue e, se não tratados, podem levar o animal à morte. Diagnóstico: o diagnóstico se baseia em exames clínicos, sorológicos, além da detecção e isolamento do agente. Cães e gatos com hepatite, insuficiência renal, febre alta, perda de apetite e alterações gastrointestinais, com um histórico de acesso à rua e principalmente os não vacinados, chamam atenção para possível infecção. Tratamento: no caso da doença aguda grave, recomenda-se a internação do paciente e o tratamento suporte será realizado levando em consideração o estado clínico geral. Outro tipo de doença diretamente ligada ao saneamento básico é a hepatite A, também resultante de falta de cuidados com a higiene pessoal. A contaminação com a água de esgoto misturada à enxurrada de chuva é um sério risco para a doença causada pelo vírus. Os sintomas das hepatites dependem da fase de doença em que se encontram. A fase mais sintomática são nos extremos, no início e no final do processo de infecção. No início, a hepatite aguda
depende de qual hepatite pode ter mais ou menos sintomas. Hepatite A, por exemplo, é aquela que não se cronifica, ela geralmente vem associada a sintomas que podem ser típicos de hepatite, que é sintomas que mostram lesão do fígado, que é a pele amarelada, a pessoa tem febre, ela tem uma diarreia com uma cor clara, tem uma urina com a cor bem escura, passa bastante mal. Ela é classicamente a hepatite em que nossos pais e nós conhecemos. Em alguns casos, os sintomas podem ser mais brandos e a pessoa não tem ideia de que o que ela está tendo é realmente uma hepatite. É visto que o fígado está sendo lesionado através dos exames de sangue, mas clinicamente a pessoa se manifesta como sintomas de gripe comum, que como melhoram sem tratamento, acaba se atribuindo aqueles sintomas a alguma virose inespecífica e não hepatite. A pessoa acaba sabendo que realmente teve hepatite A quando faz a sorologia específica para a hepatite A. E por que eu disse hepatite A quando eu falei de exames que precisam ser feitos para diagnosticar sintomas de doença aguda? Porque hepatite B e a C geralmente não causam sintomas em sua fase aguda. Elas vão causar sintomas em sua fase crônica. A fase crônica é quando existe o vírus circulando no sangue por mais de 6 meses após o primeiro contato com a infecção. Mas cuidado! Você pode ter uma infecção crônica pela hepatite B ou C e estar tendo o fígado constantemente lesionado e, no entanto, não sentir absolutamente nenhum sintoma. O sintoma ao qual me refiro de hepatite crônica é em fase final de doença, é o da cirrose. É aquele quadro daquela pessoa etilista, por exemplo, que tem a cirrose por causa da bebida alcoólica. Aquela pessoa que também vai ficar amarela, vai ter sangramentos de repetição, vai ter a barriga inchada, a pessoa desnutrida. Esses são os sintomas da hepatite já em sua fase de cirrose. Concluindo, em se tratando de hepatite crônica, não devemos esperar apresentar qualquer sintoma para poder fazer o teste diagnóstico específico, justamente para podermos tratar antes de desenvolver qualquer sintoma, que já são relacionadas a fases tardias da doença. É muito comum pessoas relacionarem o tempo chuvoso com a gripe ou resfriado. Isso não acontece à toa. Realmente existe uma relação entre a doença com o período. Mas engana-se quem acredita que somente estar exposto à chuva é a causa para esses agravos. O vírus da gripe está sempre presente na população brasileira e em dias chuvosos as pessoas tendem a se aglomerar mais, o que é o cenário perfeito para a propagação da doença. Além disso, a imunidade é reduzida durante esse período, principalmente em decorrência do choque climático em zonas tropicais. Em primeiro lugar, apesar de ser um nome muito utilizado e às vezes de forma errada, as pessoas usam como sinônimo gripe, resfriado, são doenças completamente diferentes, né? O resfriado é algo mais simples, causado pelo rinovírus, adenovírus, parainfluenza, são vírus que normalmente não têm uma gravidade maior. A gripe não. A gripe é uma grande causa, importante causa de morte, em especial nos extremos da idade. Ela pode complicar com infecção bacteriana, pneumonias, né? E ela tem realmente o tratamento, né, antivirais específicos que você consegue tratar de forma precoce. A pessoa desses grupos de risco tem um risco maior. Você pega essa doença de forma precoce, né? Ou tem contato com alguém, é possível você fazer o tratamento. Nessa situação específica, a maioria das pessoas não precisa de um tratamento específico medicamentoso porque ela acaba respondendo bem. Mas os primeiros sintomas e por que é tão relevante é a gripe, de maneira geral, ela dá sintomas muito intensos. Então a pessoa pega a gripe, ela tem sintomas, febre alta, ou no caso dos resfriados, pode ter uma febrezinha baixa, não negada a gripe não, 38, 39 graus, né? A pessoa fica com mialgia, dores pelo corpo, dor muscular, bastante prostrada, então fica acamado, não consegue fazer direito as coisas, um cansaço muito intenso. Além disso, dor de cabeça é muito comum, então a pessoa tem aquela dor de cabeça que incomoda muito, né? Tem sintomas também de vias aéreas respiratórias que vem desde coriza, né? A tosse, muitas vezes tosse seca, né? E o vírus ele pode infectar o pulmão. Esse é o grande problema, né? O vírus da influenza ele tem essa gravidade que algumas vezes a pessoa tem uma pneumonia viral.
ele infecta as vias aéreas respiratórias e a pessoa tem essa infecção. Além disso, tem uma gravidade que às vezes só esse parte dela se infectar, depois quando ele começa a melhorar, pode vir uma infecção bacteriana por cima dessa infecção viral e muitas pessoas acabam morrendo por causa disso, né? Então a gripe é uma doença grave nos extremos da idade e em pessoas que têm fatores de risco. Esse grupo, de um modo geral, teve sintoma gripal, vale a pena procurar o médico. Porque se na fase inicial o médico percebe que você é grupo de risco, ele já vai te dar o tratamento. E aí esse tratamento vai melhorar, você não vai ter a forma mais grave. Então existe tratamento, né? Você fazendo tratamento de forma precoce para esse vírus, antes dele infectar o pulmão, tudo isso, você acaba evitando. São antivirais específicos, já validados, aprovados e tal. Já tem mais de uma década de uso e tal. Então é uma coisa bem... Porque não usa todo mundo? Todo remédio tem os seus riscos, então a gente acaba não usando para todo mundo. Porque a maioria das pessoas que tem gripe, vírus influenza, eles vão melhorar. Lembrando, da mesma forma que tem um PCR, né, para Covid e para outras coisas, também tem para o vírus, para confirmar mesmo que é o vírus da gripe. Então muitas vezes a gente pega e faz uma bateria, né, PCR, um monte de teste para ver especificamente que vírus é mesmo. É o vírus da gripe, é o influenza, se a pessoa está infectada. Então, esses são os fatores. Primeiros sintomas, então, resumindo para vocês: febre alta, prostração, mialgia, dor de cabeça, né? A pessoa, de um modo geral, né, perde o apetite também, né? Muitas vezes essa febre, tem que ficar atento, são febres mais altas e pode ter comprometimento respiratório, tosse, falta de ar, né? E ficar atento. Mesmo pessoas que não são de grupo de risco e tem um quadro gripal, se começa a ter falta de ar, a febre fica persistente, não melhora com antipirético, tem que procurar, até para o médico diferenciar se é uma doença ou outra, ou até começar o tratamento, porque mesmo as pessoas não sendo de grupo de risco, tem aquele risco, não tem jeito da pessoa ser mais susceptível e acabar tendo um quadro mais grave. Algumas atitudes podem ajudar você a evitar doenças mais graves nos dias de tempo chuvoso. Esteja sempre agasalhado. A baixa temperatura do corpo humano é uma das principais causas para a contaminação com certos vírus. Então, para garantir um equilíbrio corporal, é necessário investir em roupas que nos permitam estar agasalhados e com a temperatura ambiente. A higiene pessoal e o saneamento básico também são muito importantes para esse período chuvoso. Sempre prepare bem os alimentos antes do consumo. Mesmo que não tenhamos contato com a chuva, a comida pode ser afetada de alguma maneira, estando suscetível à contaminação. Da mesma forma, a água potável. Busque sempre garantir a preparação dos alimentos e a descontaminação da água antes da ingestão. Mantenha os ambientes ventilados. A chuva geralmente diminui a temperatura ambiente, então é muito comum as pessoas sentirem frio. A primeira medida tomada é isolar os ambientes. Apesar de ser uma prática que ajuda na temperatura, é perigosa para locais de maior aglomeração. Quando estamos em lugares fechados, a tendência é de maior contágio, caso alguém já esteja infectado com o vírus da gripe, por exemplo. Isolar o ambiente faz com que os micro-organismos fiquem presos e consigam ser transmitidos com mais facilidade entre as pessoas no local.